Aos 6 anos, iniciei meus estudos na Escola Isolada Estadual de Belvedere, localizada ao lado da venda. Era só atravessar a estrada e eu estava na escola. Minha primeira professora se chamava Nair. Não demorou e eu já estava lendo. Aos 6 anos tomei minha primeira comunhão. Lembro que eu usava vestido branco, cujo comprimento ia até o joelho, meias e sapatos também brancos. Na cabeça um véu branco que chegava até a altura do ombro. Na época, para tomar comunhão era necessário saber o catecismo, e eu sabia todas as perguntas e respostas. Algumas delas eu não me esqueço até hoje. Naquela época, década de 70, aprendíamos a ler e a escrever na letra cursiva e estudávamos juntos. Mais de uma turma na mesma sala e no mesmo turno. Eu sempre tive bons cadernos. Os cadernos eram encarpados com papel encerado. Os lápis também muito bem apontados. As canetas e borrachas não faltavam. Nessa escola estudei até o 4º ano primário. A professora que me deu aula no 4º ano se chamava Aide. Nessa escola lembro que vários colegas de turma zombavam do meu nome Raquel. Em vez de me chamar de Raquel, chamava de Roqueto de Filo, carretel de linha. E isso me deixava triste. Na época da escola primária, recordo da cartilha com que me alfabetizei e lembro muito de várias leituras em um livro que eu usava no 4º ano. Era um livro para todas as disciplinas. Eu amava a poesia e nele eu podia ler Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu, Ave Maria, de Olavo Bilac, entre outras. Gostava do português, ia muito bem na matemática, mas não tinha muita afinidade com a história. Aos poucos, eu fui descobrindo novas coisas. Ficava imaginando o mundo através das leituras que fazia nos livros. Gostava de escrever, tinha vários cadernos com histórias escritas, era uma espécie de diário. Certa vez ganhei uns livros diferentes do meu cunhado, Valmor. Nele havia leituras como As Aventuras de Xisto, Xisto e Bruso, No Restaurante e muitos exercícios de gramática. Lembro que, durante os períodos em que eu ficava na venda e não precisava atender os clientes, eu ficava lendo e resolvendo os exercícios desse livro. Não tinha dúvidas de que os exercícios que eu realizei naquele livro contribuíram muito para que eu aprendesse melhor as regras da língua portuguesa. Conforme meus irmãos iam atingindo a maioridade e conseguiam trabalho em alguma empresa, abandonava a lavoura. Então, o trabalho na roça aos poucos foi diminuindo e ano por ano plantávamos menos. Quando minha irmã mais velha, Sinésia, começou a namorar, as coisas lá em casa não foram muito fáceis. O pai era bastante rígido, não permitia que ela e o namorado ficassem sozinhos. Ele dizia que o namoro deveria ser curto e o noivado mais curto ainda. Também só era permitido namorar os domingos à tarde na presença de uma pessoa. Mas, antes de o sol se pôr, o rapaz deveria ir embora. Sendo eu a mais nova das irmãs, passava o tempo todo sentado no meio dos dois. Para poder ficar um pouquinho sozinho com minha irmã, o seu namorado me dava umas moedas e eu saía correndo para comprar doces em uma venda ao lado de casa. Já com os doces em mãos, voltava correndo para junto deles, porque sabia que, se o pai ficasse sabendo, minha irmã e eu apanharíamos. Depois de um ano de namoro, os dois se casaram. Minha irmã, após ter se casado, foi morar em São Donato, outra comunidade pertencente a Uruçanga e distante de uns 3 quilômetros de Belvedere. Quando eu tinha 8 anos, nasceu a filha dela, minha primeira sobrinha, Silvana. Quando ela não ficava lá em casa, eu ia à casa da minha irmã. Saía sozinha, atravessava uma picada, que é um caminho estreito através do mato, e ia até São Donato. Às vezes dormia lá e às vezes voltava para casa no final da tarde fazendo o mesmo percurso. Aos 10 anos eu já estava na 5ª série e fui estudar no Rio América, na Escola Básica Antonieta Quintanilha de Andrade. Lá estudei até a 8ª série, sem reprovar nenhum ano. Era tudo muito diferente. Já não podia mais ir de chinelos, tinha que estar calçando sapatos pretos e meias 7/8 brancas, saias de pregas azul marinho, camisa branca com o nome da escola bordado no bolso. Em dias que tivesse aula de educação física, eu deveria estar calçando tênis branco e vestindo calção preto, ou azul marinho, ou agasalho para a prática de atividades físicas. A escola ficava aproximadamente 6 quilômetros de onde eu morava.
Como estudava no período vespertino, eu saía de casa ao meio-dia, ia até a escola de ônibus e voltava para casa por volta das 18 horas. Segunda a sexta-feira, a empresa Autoviação São Jerônimo do Rio América fazia linha até o Belvedere. Mas houve um certo período em que tínhamos aulas de educação física e ensino religioso aos sábados de manhã. As aulas nos sábados iam das 8 até as 10 da manhã, porém não havia empresa de transporte que fizesse percurso no horário. Então saímos cedo, por volta das 6 horas da manhã, e íamos até o Rio América a pé. Quer chovesse, fizesse sol, fosse frio ou calor, lá estávamos nós. Éramos uma turma de uns 10 estudantes. Gilson, Walter, Antônio, Valdecir, Valério, Salete, Iolete, Lúcio, Celso, João, Elizabeth. Para voltar a casa, a Autoviação São Jerônimo lotava uma Kombi e nos levava até o Belvedere. Quando Uruçanga completou seu centenário de fundação, em maio de 1978, apresentei, juntamente com outras colegas da escola, uma dança para quem quisesse assistir no palco do centro comunitário da Igreja Matriz. A roupa usada para a apresentação era feita de ráfia. Estávamos caracterizadas de índias. Uma pequena tanga, uma mini blusa, cocar na cabeça, 3 penas no braço e outras 3 penas numa das pernas, além do rosto pintado. Não esqueci a coreografia até hoje, assim como não esqueci o preconceito sofrido ao estar representando a população indígena. O preconceito contra a população indígena ainda é muito presente na sociedade brasileira, mesmo que não seja tão presente em nosso cotidiano. Nem tudo dessa época da escola do Rio América foi bom. Há coisas que fiz e que me arrependo até hoje. E não foi por falta de informação ou orientação. Foi durante esse período de estudo, quando eu ainda estava na 8ª série, que comecei a fumar, juntamente com outras 2 colegas que me ofertaram o cigarro. Eu experimentei e então logo estava viciado. De início, fumava só quando estava com minhas colegas. Elas tinham dinheiro e cigarro. Depois fui comprando cigarro a granel e fumando às escondidas. Logo a família descobriu. Mesmo com a família sabendo, eu não fumava na presença dos meus pais. Não era por medo, era por respeito e consideração a eles. Tanto o pai quanto a mãe e irmãos falavam, orientavam, pediam para eu parar, mas eu não imaginava que aquela brincadeira pudesse se tornar um vício ruim e difícil de abandonar. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, meu pai teve um infarto. Ele ficou algum tempo hospitalizado e depois em casa, precisando de cuidados especiais. Minha mãe cuidava dele com muito carinho e amor e aos poucos ele foi se recuperando, mas a saúde dele nunca mais foi a mesma. Sempre aparecia um ou outro problema de saúde e cada vez mais ele ficava impossibilitado de fazer trabalhos pesados. Então o pai passou a trabalhar apenas no bar, enquanto a mãe, meus irmãos e eu trabalhávamos na roça.